hoje vai ser o último dia, né, de ensino sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento. Né, a gente vai finalizar hoje com os profetas menores. E eu quero iniciar essa nossa reunião, né, de estudo com uma oração. Agradecendo, né, ao Senhor por esse tempo, por tudo que Ele derramou sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada uma de vocês. Amém? Papai de ensino, papai de amor, papai de cuidado, papai que criou todas as coisas por meio da palavra, papai de sabedoria. Obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que ela é viva e que ela é eficaz e que ela é tão forte como uma espada que ela penetra e separa junta de medula. Faz isso em nós, papai. Transforma o nosso ser, o nosso caráter, transforma a nossa vida por meio da tua palavra. Nos ensina a ler, Senhor, conforme a tua vontade. Derrama sobre nós, Senhor, mais sede, mais fome de ti, Senhor, para que a gente não consiga ir nem para a direita, e nem para a esquerda, e nem seguir adiante sem a tua palavra, sem a tua opinião, sem a tua vontade soberana sobre as nossas vidas. Papai, por favor, coloca dentro de nós, Senhor, essa certeza de que você fala em todo o tempo e a tua palavra é um alfabeto inteiro. É tudo que nós precisamos. É a tua palavra, é tu nas nossas vidas, é a tua presença. Senhor, eu te peço, mantenha os aparelhos funcionando, tudo o que precisa para esse ensino de hoje funcionar. Mantenha a internet, satélites, tudo que é necessário. Eu te peço, Senhor, que leve cativo o meu pensamento, os pensamentos das minhas irmãs. Leve cativo a ti, Senhor, para que nós nos tornemos completamente obedientes a ti. E, Senhor, abençoa cada uma de nós, a cada uma das nossas famílias também, para que a tua palavra, ela seja vivida através da nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, queridas irmãs, é com muita alegria que eu dou início, né, à última aula aí do nosso panorama bíblico. Amém? Então, enquanto ele vai preparando, vou me apresentar. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e hoje nós estamos fazendo a reunião de ensino. Ela se chama Efatá, que acontece todas as terças-feiras às 20 horas da noite. Nós temos também várias outras reuniões de homens, mulheres, crianças, adolescentes, né, que vai estar aqui. Todas elas vai estar horário e na descrição desse vídeo. Nós temos grupo de leitura e meditação da Bíblia, nós temos grupo de mensagens de oração, nós temos, né, são várias frentes trabalhando em prol do reino, em prol do crescimento do reino, e nós fazemos, né, essa expansão do reino, e nós te convidamos para fazer junto conosco, né, fazer parte junto conosco desse movimento. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os profetas menores. A gente vai começar, na verdade, essa reunião com o profeta Naum. Então, Naum nos apresenta, né, nos anuncia o Senhor Jesus como a nossa fortaleza no dia da angústia. Ele é o vingador, é o nosso vingador, é o vingador do seu povo. O livro do profeta Naum, ele anuncia a vingança divina, né, sobre a sanguinária cidade e consola Judá com as promessas, né, de libertação futura. E toda a profecia de Naum, ela diz respeito ao julgamento de Deus e à destruição de Nínive, que é a capital, né, do poderoso Império Assírio. A restauração, né, vinda 100 anos antes ali por intermédio de Jonas, quando Jonas, né, foi lá e profetizou naquela cidade, ela durou pouco tempo, né? Houve uma transformação ali, houve, né, um arrependimento, mas ela durou pouco tempo.
E as pessoas, elas logo retornaram às suas antigas práticas arrogantes, né? O livro de Naum, ele serve como um forte testemunho da força e da fidelidade de Deus, né? Onde ele julga o mal aonde quer que ele encontre. O Senhor, ele é capaz, sim, de destruir a maior fortaleza e sempre protegerá o seu povo. Né? Diferentemente da mensagem de Deus ao seu povo, que promete essa restauração e essa libertação, nenhuma mensagem de esperança existia para a Síria, por causa da iniquidade daquela nação. Então, né, transformando para nós hoje, trazendo isso para nós hoje, o Senhor, ele nos traz essa mensagem, né, onde ele promete para nós essa proteção, essa restauração e essa libertação. Mas não é a mesma coisa que ele fala para quem não crê nele, para quem escolhe não estar com ele, né? O livro de Naum, ele transmite uma mensagem única, que é a destruição do Império Assírio, e ela chegará, né, e chegará o dia em que os ímpios, eles prestarão contas a Deus. Todos nós prestaremos contas a Deus, não importando quem seja, não importa quão poderosa a pessoa possa ser, ela vai chegar diante do tribunal do Senhor. Amém? E Naum 1, 2 e 3 fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder, ele é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Então, né, para quem pensa que o Senhor vai voltar numa nuvem cor-de-rosa, cheia de ursinhos poderosos, né, ursinhos ali poderosos do lado dele, é bem diferente a história, né? Então, dito isto de Naum, a gente vai conhecer o profeta Abacuque. Abacuque, ele nos apresenta Jesus como um Deus da nossa salvação, né? O Deus da minha salvação. Jesus, né, ele é o grande evangelista. E não há registros desse profeta, nem da sua vida pessoal nesse livro. O conteúdo desse livro, ele indica que ele foi escrito um pouco antes ali da destruição de Jerusalém pelos babilônios. E Abacuque, ele, diferente dos outros profetas, ele falou com Deus sobre o povo. E ele esperava que Deus o respondesse, né, levando ali o povo ao arrependimento e à obediência. Abacuque, ele fez perguntas a Deus e recebeu respostas. Abacuque, ele, admirado, né, com a iminente destruição da nação pelos babilônios, ele hesitou na sua fé, questionando, né, a bondade e a sabedoria de Deus. Às vezes a gente pode realmente, né, questionar isso e perguntar, né, para o Senhor, ou se ele não está vendo, né, tudo que está acontecendo. Mas, né, Abacuque, ele clamou ao Senhor, né, por esperança e por resposta. E Abacuque, ele aprendeu que aquele que colocar a sua fé no Deus que é fiel, ele vive pela fé. E assim somos nós. Nós vivemos pela fé no nosso Senhor Jesus. E Abacuque 3, não, 2, 4, desculpa, ele fala assim: o ímpio, ele está envaidecido, e os seus desejos, eles não são bons, mas o justo, ele viverá pela sua fidelidade. Então, né, nós vivemos pela fé, que é aquela, né, aquilo que a gente não pode ver. Abacuque, ele recordou as suas próprias experiências e contou a sua própria história. Ele era um homem, né, com dúvidas sinceras e que tinha perseverado nas suas provações e aprendido a esperar em Deus em meio a tudo. Ele acaba o livro, né, com uma fé inabalável e alegre pelo surgimento dos problemas e das provações. Deus disse a Abacuque que para ele aceitar aquilo que ele tinha dito e para ele suportar aquilo. E o profeta, ele obedeceu com alegria. O versículo-chave desse livro, né, de Abacuque, ele é Abacuque 1:13, que diz: teus olhos são puros e não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras, então, esses perversos?
Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Foram essas as perguntas, uma, né, das perguntas que ele fez no livro. Assim, a gente vai para Sofonias. Sofonias, ele apresenta Jesus como o Senhor zeloso, que está, né, em nosso meio para nos salvar. O nome Sofonias literalmente significa Javé ocultou, que pode, né, se referir a tanto à proteção dada por Deus, né, durante a opressão e a idolatria no reinado de Manassés, ou a mensagem realmente de proteção de Deus, em meio, né, ao seu castigo àqueles que se arrependeram. Durante o reinado de Josias, houve um período de paz e de expansão ali no Reino do Sul. Judá estava sofrendo, né, os efeitos dessa idolatria e das práticas perversas dos seus reis anteriores, né? Ali Acás, Manassés, Amon. E após as profecias de Isaías e de Miqueias, ocorreu, né, pelo menos meio século de silêncio profético durante os reinados de Manassés e Amon. E esse silêncio ele foi quebrado pela mensagem de Sofonias. Sofonias ele pregou sobre a necessidade de buscarmos a Deus em vista do julgamento que se aproximava de Judá, né, que se aproxima do povo, referido como o dia do Senhor. E ele também levou, né, a promessa de Deus para estabelecer uma purificação do restante do seu povo. O tema do livro é a vinda do dia do Senhor. No Antigo Testamento, esse tema ele envolvia a intervenção de Deus na história, né, para trazer tanto o castigo para os perversos, quanto a paz para os justos. No Novo Testamento, esse tema ele se completa no retorno de Jesus Cristo, que ele destruirá o pecado e a morte, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Em Sofonias 1:7 diz assim: Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor ele está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou aos seus convidados. Então, nesses livros dos profetas menores, eles são menores em tamanho, mas realmente eles têm uma mensagem grandiosa, né? Muito, muito forte. Então, o versículo-chave desse livro de Sofonias, ele é Sofonias 2:3, que fala: Busquem o Senhor, todos vocês, humildes do país. Vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, e que talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos essas pessoas consideradas humildes, né, que fazemos sim o que ele ordena e que a gente busque sempre a justiça e a humildade do Senhor, para que a gente encontre abrigo. Então, terminando Sofonias, a gente vai para Ageu. Ageu, ele fala, né, que Jesus é a glória da segunda casa e Jesus é o desejado de todas as nações. O nome Ageu, ele significa festa de Javé. E nada se sabe, né, sobre a vida desse profeta ou sobre o seu passado. Ele aparece no cenário bíblico sem introdução e ele desaparece rapidamente também, tão rápido quanto ele entrou. Ageu, ele era um profeta junto com Zacarias, né? Ele incentivou ali os exilados que tinham voltado para reedificar o templo. Ageu, ele conhecia bem a situação, né, de seus dias, e ele falou com tanta efetividade que as pessoas partiram para a ação. Né? Ageu, ele foi ali contemporâneo de Zacarias. Que todos os discursos da sua profecia, ele tem datas específicas, ali no ano de 520 a.C. Então, Ciro, né, o rei da Pérsia, ele decretou que todos os judeus exilados, eles retornassem da Babilônia a Jerusalém, para reedificar a cidade devastada e o templo do Senhor. Pessoas suficientes retornaram para que esse projeto, né, de reedificação ele prosseguisse. Entretanto, devido, né, à oposição dos samaritanos, o trabalho do templo ele cessou. E depois que a fundação ela foi assentada, a cidade e o templo permaneceram em ruínas. E um novo rei, Dário I, trouxe essa estabilidade ao Império Persa e também a Judá. Ageu ele encorajou o povo a continuar essa reedificação.
Ageu, ele advertiu o povo a obedecer o Senhor, reedificando o templo, e ele também anunciou promessas, né, animadoras para o futuro. O versículo-chave do livro de Ageu é Ageu 2, 5, e ele fala assim: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Né? Eu declaro essa palavra sobre nós, né, sobre o povo do Senhor, hoje. E o Senhor, ele fez essa aliança conosco. Ele está entre nós. Nós não precisamos ter medo. Amém? Terminando, então, esse livro lindo, a gente vai para Zacarias. Zacarias, ele apresenta Jesus como um renovo da justiça. Zacarias, ele significa Javé lembra. A mensagem de Zacarias, ela foi sobre o reino futuro. O título do livro, ele é apropriado porque as profecias que tem nele, elas mostram aos que voltaram do exílio que ainda eram, sim, o povo da aliança de Deus. Zacarias, ele ministrava para o povo que voltou do exílio na Babilônia, né? A reconstrução do templo, ela tinha recomeçado como resultado do ministério ali de Ageu, e o povo novamente ele estava começando, né, a experimentar as bênçãos da obediência. E o profeta, ele incentivava o povo a viver em obediência, como um pré-requisito, né, necessário para que as bênçãos da aliança elas fossem vividas em sua plenitude, em sua totalidade. Então, assim, a exortação ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. Em Zacarias 1:6 fala: mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme ele prometeu. Então, realmente, né? Só confirmando tudo o que acontece, né? O Senhor, ele realmente entrega, né? Entrega a nós os desejos, nos entrega aos nossos desejos, né? Aos desejos do nosso coração. Então, por isso é tão importante que a gente guarde realmente os nossos corações, que a gente converta os nossos corações ao Senhor, para que se nós formos entregues aos desejos do nosso coração, o desejo do nosso coração seja pelo Senhor, e não pelas práticas, né, que o Senhor considera aí que são horrendas. Então, o propósito desse livro, né, de Zacarias, ela era confortar e incentivar o povo a permanecer fiel no tempo da angústia. Ele incentivou o povo a reconstruir o templo. Zacarias focou a atenção deles nas promessas do Senhor para o futuro. Insistiu, né, sobre a pureza do povo e a pureza da terra prometida, que deveria acompanhar essa restauração do templo. A sua mensagem, ela é universal e ela é grandiosa no seu propósito e descreve a vitória final de Deus como um fato realizado. Não é algo que talvez aconteça, que talvez pode ser que o Senhor perca, pode ser talvez que o Senhor ele perdeu o controle da minha vida, ou o Senhor perdeu o controle da situação, perdeu o controle do que está acontecendo, perdeu o controle da nação brasileira, né, do que nós estamos vivendo hoje. Não, o Senhor não perde o controle de nada. Tanto, né, que o livro de Zacarias ele mostra, ele não narra a vitória do Senhor como uma coisa que vai depender do que eu e você vamos fazer, mas ele já está finalizado, ele já venceu, ele já é Senhor, ele já reina. Então, né, que a gente tenha essa certeza, que não é o que saia, né? Na verdade, saia da prateleirinha ali do conhecimento, mas que a gente viva essa certeza, né? Zacarias, ele é frequentemente citado no Novo Testamento. Ele é citado nos evangelhos mais do que qualquer outro profeta menor. Por isso, mostra, né, essa grande preocupação messiânica de Zacarias, quando ele olhava para o futuro do povo de Deus. O versículo-chave do livro de Zacarias é 1:3, que diz: por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É engraçado que sempre, né, sempre não, mas muitos versículos dos profetas, ele mostra essa faceta do Senhor, né, como o Senhor dos Exércitos.
né, que é né, os profetas vêm ali, né, falando do povo, da desobediência do povo sobre os decretos, né, mas sempre colocando o Senhor como soberano, o Senhor como Ele é o Senhor, é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele que vai na nossa frente, é Ele quem está lutando as nossas guerras, né? Ele sempre traz isso como uma certeza para nós, né? Então, dito isso, nós vamos para Malaquias. Malaquias é o último livro, né? E a gente vai ver nesse livro de Malaquias que ele apresenta Jesus como o sol da justiça. O significado do nome, né, Malaquias, é o meu mensageiro ou o meu anjo. O livro de Malaquias, ele trata da destruição do Império Edomita, né, dos sacrifícios impuros, da corrupção, do sacerdócio e dos casamentos mistos. Embora esse povo ele tenha retornado, né, embora o povo tenha retornado da Babilônia para Jerusalém e reconstruído o templo, o povo de Deus ainda ele estava morno espiritualmente. Então, né, qualquer coincidência aqui não é, né, não foi por acaso. Malaquias ele fala sobre os mesmos pecados que Neemias falou, né, com exceção do descaso do dia de sábado. Os estrangeiros eles foram recebidos na comunidade, os casamentos mistos e os divórcios eram comuns e as ofertas no templo elas estavam sendo negligenciadas. Exatamente os pecados que o povo havia prometido não cometer mais, né? Quando rededicou ali o templo e renovou a aliança. O povo ele esperava que Deus, né, o recompensasse pelo desempenho religioso, né, indiferente e que não levasse em conta a sua infidelidade, sendo extremamente religiosos, vazios, formais e corruptos. Gente, está descrevendo a igreja hoje. Como o Senhor não muda nos seus compromissos e em seu propósito, Israel ele não foi destruído por persistir em sua infidelidade, mas é somente por meio do arrependimento e de uma reforma que ele experimentará a bênção divina. Então, os que honram o Senhor, eles serão poupados quando ele vier julgar. Em Malaquias 3, 16 ao 18, fala assim: Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Senhor, que nós estejamos nesse livro, né? Como que o Senhor fale de nós, assim como, né, ele escreve ali, que nós somos o tesouro pessoal do Senhor. E que ele tenha compaixão de nós, assim como ele tem, né? Como nós temos de um filho quando nos obedece. Então, concluindo Malaquias, ele consola os leitores e os adverte que vem o grande e temível dia do Senhor. Naquele dia, nós, os justos, nós se regozijaremos e os ímpios serão esmagados. O livro de Malaquias ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois do retorno do cativeiro, 400 anos antes de Cristo. E depois desse período há um silêncio profético até a vinda do Messias. No versículo 3:10 de Malaquias fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Glória a Deus. Assim é o nosso Senhor. Não é com um pouquinho, né? Ele é generoso no muito, ele é generoso em tudo, mas ele pede a nós também essa obediência, essa generosidade, essa misericórdia. E o livro de Profetas ele vai ensinar muito, muito a todas nós. Eu espero que vocês, né, tenham essa curiosidade
né, queiram conhecer mais do Senhor através das Escrituras, porque sim, é muito importante, né? A oração, ela é importante, ela é fundamental, porque a oração, ela faz com que nós a gente se aprofunde na intimidade com o Senhor, né? Porque a oração, ela é uma conversa. Então, quando eu converso com meu amigo, quando eu vou conversando com ele e me abrindo com ele, eu vou tendo mais intimidade com ele, né? Então, é assim, é com o Senhor. Mas a palavra, ela tem um poder especial. A palavra, ela nos transforma. A palavra ela cura a nossa alma, ela arruma o nosso caráter. Não é bem a palavra arruma, porque é algo muito mais importante do que isso. Mas ela transforma o nosso caráter, como o caráter de Cristo. Então, né, tirem, claro, é difícil, eu sei que é difícil, né? O povo, né, todo o povo de Deus tem a mesma desculpa sobre, é muito difícil ler a palavra, eu não entendo, eu não consigo colocar tempo. Nós sabemos disso, né? Mas criem isso, né? Criem esse hábito para vocês, para que vocês cresçam em conhecimento. O Senhor fala lá em 2 Pedro, se eu não me engano, que Ele quer que nós cresçamos nele, que a gente cresça em conhecimento dele, né? Para que a gente viva, né, a plenitude que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então, assim, eu encerro o panorama bíblico do Antigo Testamento.